Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula é uma aula de revisão do conteúdo para a prova de vocês. Essa revisão, gente, será desde a chegada da família real no Brasil até a proclamação da República em 1889. Tem muita informação, tá bem? Então, qualquer dúvida, gente, precisa retornar nas videoaulas anteriores também. A família real ela vai chegar no Brasil, gente, em 1808. Por que a família real vem para o Brasil? Fugindo de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte é um militar poderoso, né, que vai estar dominando vários países europeus e vai bloquear o comércio dos países com a Inglaterra. Portugal, aliado da Inglaterra, vai romper este bloqueio. Esse bloqueio ficou chamado como bloqueio continental. Então, Portugal não vai acatar essa decisão e Napoleão Bonaparte vai ameaçar invadir Portugal. Daí, Dom João vai transferir a corte portuguesa, o governo português, para a sua metrópole, no caso, para a sua colônia, no caso, o Brasil. Inicialmente vai chegar em Salvador e depois vai se transferir para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro vai haver várias transformações, várias mudanças, né, para adequar a cidade às necessidades da corte, às necessidades da família real. Para a corte, para a família real, o Rio de Janeiro era uma cidade atrasada, que não acompanhou a modernidade, que não acompanhou o desenvolvimento. Em 1821, Dom João ele retorna a Portugal. A pedido da nobreza portuguesa, Dom João vai retornar. E vai deixar o governo do Brasil a cargo do seu filho, Dom Pedro. Os portugueses não ficaram satisfeitos com isso, porque queria que o Brasil, gente, permanecesse uma colônia de Portugal. E, diante disso, eles vão anular as decisões do príncipe aqui no Brasil, as decisões de Dom Pedro aqui no Brasil, e vão exigir o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal. Dom Pedro ele não retorna a Portugal e ele rompe definitivamente os laços com Portugal no dia 7 de setembro de 1822, que é quando Dom Pedro ele vai declarar o Brasil independente de Portugal. A partir daí, o Brasil torna-se um país independente. É um país que está começando do zero, gente, sem riquezas. Então, Dom Pedro ele vai precisar fazer vários empréstimos, principalmente com a Inglaterra. Só retornando um pouquinho aqui, quando Dom João ele chega aqui no Brasil com a família real, ele vai adotar diversas medidas. Dentre essas medidas vai ser a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, para que o Brasil possa comercializar com outros países, e não somente mais com Portugal. Esse período em que o Brasil torna-se independente, 7 de setembro de 1822 até 1889, quando há a proclamação da República, ele é denominado de período imperial. E esse período imperial ele vai ter algumas divisões, porque várias fases desse período imperial vão ter características marcantes. Uma destas fases é o primeiro reinado, que é quando Dom Pedro I ele vai governar o Brasil, e isso vai acontecer de 1822 a 1831. Quando Dom Pedro, gente, ele assume esse reinado, ele vai enfrentar diversos conflitos, porque grande parte dos fazendeiros, dos comerciantes brasileiros, também não queria que o Brasil se tornasse independente. Para estes fazendeiros e para estes comerciantes, era interessante que o Brasil continuasse como colônia, para aumentar o comércio, para que essas pessoas pudessem enriquecer. Um destes conflitos vão ser a Convenção de Beberibe. Essa convenção ela vai iniciar, né, antes da Declaração de Independência. É um movimento armado que vai resultar na expulsão do governador da província e das tropas portuguesas também de Pernambuco. E vai ser um conflito armado, tá bem, gente? Essas tropas vão estar insatisfeitas com o tipo de governo que se estabeleceu no Brasil, mesmo antes da independência, porque os impostos eles aumentaram muito.
Então, a população, sem condições, ela estava empobrecendo ainda mais, passando necessidade das coisas de alimento mesmo. A independência da Bahia vai começar também antes da proclamação da independência do Brasil, em 19 de fevereiro de 1822, e só terminou em 2 de julho de 1823, também lutando pelas dificuldades que o povo estava vivendo. Vamos lembrar, em 1763, gente, até 1763, a capital do país era Salvador, né? Em 1763, a transferência da capital para o Rio de Janeiro, porque a atividade econômica ela mudou. Nessa época dessa transferência, a principal atividade econômica do Brasil é a atividade minerária, que está localizada na região sudeste. Também vai haver um conflito com um país vizinho, o Uruguai. É a Guerra da Cisplatina, que se estendeu de 1825 a 1828. E esta guerra vai acabar garantindo a autonomia e a formação de um Estado independente, no caso, o Uruguai. Dom Pedro I, gente, em 1822, ele vai criar uma Assembleia Constituinte, dentre outros motivos, para esta Assembleia elaborar a primeira Constituição do Brasil. Só que Dom Pedro não gostou do que os constituintes, né, escreveram para essa primeira Constituição, porque essa Constituição elaborada, ela limitava os poderes do monarca. Lembram que o monarca ele tem o poder moderador? Então, a Constituição vai limitar os poderes deste monarca. Então, Dom Pedro ele vai dissolver essa Assembleia Constituinte e, em 1824, ele próprio vai criar a primeira Constituição do Brasil. Então, ele próprio vai outorgar a primeira Constituição do Brasil. E nessa primeira Constituição já estabelecia também quem podia votar e quem não podia votar. Em 1831, em função de diversos conflitos, da falta de popularidade de Dom Pedro I e da insatisfação de muitas classes com a monarquia, com o monarca, Dom Pedro I, gente, ele vai abdicar do trono, vai retornar para Portugal, né? E vai deixar o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara. Só que Pedro de Alcântara, nesta data, ele tem apenas 5 anos. Então, ele com essa idade, ele não tem condições de governar um país. Imagine, uma criança de 5 anos tem condições de governar um país? Não. Então, o que vai acontecer? Vai estabelecer um governo regencial. Esse governo regencial, ele vai de 1831 até 1840. Como assim governo regencial? Vão se estabelecer algumas regências, porque alguns políticos vão assumir o governo do Brasil. Primeiro, nós vamos ter a regência trina provisória, que vai durar pouquíssimo tempo. Depois, nós temos a regência trina permanente, composta por 3 pessoas, né? Vai governar o Brasil de julho de 1831 a 1835. Nós vamos ter a regência do padre Diogo Antônio Feijó, que governou o Brasil de 1835 a 1837, e a regência una de Pedro de Araújo Lima, que governou o Brasil de 1837 até 1840. O que vai acontecer então, gente? Em 1840, Dom Pedro ele tem apenas 14 anos. Ele pode assumir o governo? Não, ainda não pode. Mas, gente, os partidos, eles vão dar um jeito de Dom Pedro assumir o governo. Por quê? Neste período regencial, ele vai ser marcado por diversos conflitos, por diversos atritos, né, insatisfação da população com o governo regencial. Então, em 1840, através do ato de maioridade, Dom Pedro, com 14 anos, vai ser proclamado imperador do Brasil, sendo Dom Pedro II. Dentre esses conflitos do período regencial, eles vão acontecer por diversos motivos. Dentre eles são falta de emprego,
impostos elevados, dificuldades da província em vender os seus produtos, pobreza de grande parte da população. Os impostos cobrados, gente, serão muito altos e a população vai passar muita dificuldade. Dentre essas revoltas, nós temos a Revolta dos Malês, que foi uma das principais e mais importantes revoltas que aconteceu na Bahia. Né? Foi uma revolta escravagista, né? Os africanos muçulmanos, né, que foram escravizados, eles deram início a essa revolta. Por quê? Porque eles queriam a sua liberdade, eles delatavam os maus tratos, né? Eles queriam a sua liberdade religiosa também. A Guerra dos Farrapos, que vai de 1835 a 1845, é um conflito que vai se desenrolar no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. Essa guerra também ficou conhecida como Revolução Farroupilha. As principais reivindicações dessa guerra, gente, eram os altos impostos cobrados. Essa guerra mais longa que aconteceu do período regencial vai tornar o Rio Grande do Sul independente e vai formar a República de Piratini. Em 1845, a revolta ela tem fim a partir de um acordo que a elite gaúcha chega, né, com o governo imperial. Cabanagem vai acontecer no Grão-Pará, vai de 1835 a 1840. A província do Grão-Pará compreende os estados Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. Eles queriam a independência, a autonomia política. Eles queriam tornar-se independente do restante do Brasil. Foi uma das revoltas mais violentas, com cerca de 30 mil mortos no conflito. A revolta também foi reprimida pelo governo imperial. Balaiada, Maranhão e Piauí. Essa revolta, gente, ela foi organizada por homens pobres, né? Foi uma luta contra as injustiças que eram praticadas pelas elites dominantes ali, pelos poderosos, né? Pelos donos de terras, pelos fazendeiros, e também contra as desigualdades sociais que estavam se estabelecendo, né? O conflito também foi reprimido de forma violenta. Ele teve seu fim em 1841. Sabinada vai acontecer na Bahia. Uma revolta que vai ser organizada por militares, profissionais liberais, dentre outros. Além da insatisfação com o governo regencial, essa revolta vai ganhar mais força quando o governo vai convocar jovens para atuar na Revolução Farroupilha, na Guerra dos Farrapos. A revolta ela foi reprimida pelo governo regencial e os líderes foram mortos ou presos. Segundo reinado. Como eu falei para vocês, o segundo reinado ele inicia em 1840 através do golpe da maioridade, ou ato de maioridade. O segundo reinado ele vai de 1840 até 1889. Em 1889 é quando há a proclamação da República. Diante dos diversos conflitos que estavam acontecendo no Brasil neste momento, os partidos eles resolveram, o Partido Liberal articulou uma forma de Pedro de Alcântara assumir o governo do Brasil, para ele ser proclamado imperador do Brasil aos 14 anos. Essa medida ficou conhecida como golpe da maioridade. Esse golpe da maioridade, gente, garantiu, né, a aclamação de Dom Pedro II, mas não resolveu todos os conflitos. Os conflitos ainda existiram. Em 1842, Dom Pedro II ele já vai se envolver em um conflito interno também. Por quê? Com o Partido Liberal. Por quê? Em 1842, Dom Pedro II ele vai fechar a Câmara dos Deputados, né? Por quê? Porque, segundo os políticos daquela época, o Partido Liberal vai usar de meios incorretos, né? Meios irregulares, para eleger seus políticos. Diante disso, o Partido Liberal vai ficar insatisfeito com essa medida e vai criar uma revolta, vai instaurar aí uma revolta, uma insatisfação de São Paulo e Minas Gerais contra o governo monárquico.
essa revolta não vai muito longe, essa insatisfação não vai muito longe. De 1848 a 1850, vai se instaurar em Pernambuco a Revolta Praieira, ou Revolução Praieira. Os revoltosos, eles estavam insatisfeitos com a atuação do governo monárquico, queriam mais participação na vida política do país, só que eles foram contidos pelo governo imperial em 1850. Esses revoltosos da Revolução Praieira, eles vão elaborar um documento chamado Manifesto ao Mundo. Dentre várias coisas que este documento vai prever, está o voto livre e universal do povo brasileiro, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro também. Além desses conflitos internos, gente, Dom Pedro II, ele também vai se envolver num conflito externo, num conflito com o Paraguai. Este conflito ele vai ficar chamado como a Guerra do Paraguai. O que acontece? Nessa época, o Paraguai era um país que estava se desenvolvendo muito. Então, o Solano Lopes, né, o então presidente do país, ele queria expandir seus territórios e conquistar novas terras da Argentina e do Brasil. Dado isso, para se defenderem, Argentina, Brasil e Uruguai vão formar uma aliança para se protegerem, e essa aliança ela vai ficar conhecida como Tríplice Aliança. O exército brasileiro vai vencer este conflito. Os principais conflitos vão acontecer em Uruguaiana, em Riachuelo e Tuiuti. O exército brasileiro vai sair vitorioso, vai sair fortalecido. E essa guerra do Paraguai vai trazer algumas consequências para que o Brasil se torne uma república, né? Durante o segundo reinado, o Brasil ele vai ter um desenvolvimento econômico muito grande, não só econômico, mas um desenvolvimento também da sua infraestrutura. Vai haver o desenvolvimento de meios de transporte e de comunicação, né? Com a construção de linhas férreas, com a construção de ferrovias, com a instalação de linhas de telégrafos. Neste segundo reinado também onde vai ser abolida a escravidão no Brasil. Já em 1850, com a criação da Lei Eusébio de Queiroz, é abolido, é proibido o tráfico negreiro, o comércio de escravos aqui no Brasil. Então é necessário, gente, a vinda de pessoas de outros países para trabalhar na lavoura, porque neste período a atividade minerária ela vai entrar em declínio. Então a lavoura do café vai se tornar a principal atividade econômica do Brasil. Então durante o segundo reinado vão se formar né, os grandes barões de café. Quem são esses? São os fazendeiros, né, que produzem muito café. E com destaque para o Barão de Mauá. O Barão de Mauá ele vai realizar vários investimentos no território brasileiro para desenvolver o país, para modernizar o país. O fim da escravidão, como eu falei, vai acontecer também durante o segundo reinado. Mas, gente, foi uma abolição gradual. Por que aconteceu isso? Principalmente por conta da pressão que a Inglaterra fez no Brasil. A Inglaterra, neste período, ela estava se industrializando. Então, precisava de pessoas trabalhando, assalariadas, para poder consumir estes produtos. Então, era preciso que o Brasil abolisse a escravidão e tivesse mão de obra assalariada. Muitos fazendeiros vão financiar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, para trabalhar na lavoura do café e para trabalhar nas fábricas que já estão se desenvolvendo no Brasil neste período, nas pequenas manufaturas, né? A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, vai acabar com o tráfico de pessoas. A Lei do Ventre Livre, gente, vai dar liberdade aos filhos de negros escravizados. Só que esses filhos, eles vão precisar ficar sob a guarda do proprietário, da sua mãe, né, até completar os 21 anos. A Lei dos Sexagenários vai libertar todos os negros escravizados que possuíam mais de 65 anos. Lei Áurea é a lei assinada no dia 13 de março, que vai pôr fim à escravidão no Brasil.
vai abolir definitivamente. A abolição da escravidão, ela não vai ser bem vista pelos fazendeiros, porque os fazendeiros eles vão querer ser indenizados pelo governo monárquico, porque eles estão perdendo a sua propriedade. Eles não vão receber essa indenização, então eles vão ficar bem insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. Lembra que eu falei para vocês que a Guerra do Paraguai teria algumas consequências? Então, os militares, gente, eles vão voltar da guerra fortalecidos, né? Porque eles vão lutar e eles vão vencer. Então, quando acaba a guerra e eles retornam, eles vão querer ter maior participação na vida política do Brasil. Eles vão querer ter um salário mais alto, mas nada disso vai acontecer. Então, eles também vão ficar insatisfeitos com o governo monárquico, com o governo de Dom Pedro II. A igreja também vai estar descontente, porque a igreja vai acusar Dom Pedro II de fazer interferências em decisões que cabem somente a ela. Dom Pedro II, então, ele foi o último imperador do Brasil. A monarquia brasileira ela chega ao fim no dia 15 de novembro de 1889. Mas como que acontece? Essa pequena parcela, gente, da população vai pressionar o Marechal Deodoro da Fonseca para tomar o poder. Só que Dom Pedro II ele vai estar bem doente. Aí o Marechal Deodoro vai falar o seguinte: não, vamos esperar mais um pouquinho. Já já a gente consegue a república. Só que um fato, no dia 14 de novembro, vai fazer com que Marechal Deodoro institua a república. Que fato é esse? É um boato. Um partido político vai criar o boato que Dom Pedro II vai mandar prender o Marechal Deodoro e o Benjamin Constant, que é também um militar. Diante deste boato, Marechal Deodoro, no dia seguinte, vai proclamar a República do Brasil, vai destituir a monarquia, vai intimar Dom Pedro II para retornar a Portugal, para deixar o Brasil com sua família, e aí se instaura a República Brasileira. Na instauração dessa república não houve a participação popular, tá bem, gente? Foi um movimento que grande parte da população desconhecia e não sabia sequer a proporção deste acontecimento. Quando o Marechal Deodoro ele declara o fim da monarquia, vai se instaurar um governo provisório de 1889 a 1891. Durante esse governo provisório vai ser criada a primeira Constituição da República Brasileira, vai ser criada a bandeira republicana, né, como nós vimos, e essa Constituição, ou Carta Magna, como ela ficou conhecida, vai garantir o direito de eleição indireta para o Marechal Deodoro. Então, em 1891, ele vai ser eleito presidente, tendo como vice Floriano Peixoto. Foi uma eleição indireta, o Congresso que o elegeu para ser presidente. Finalizamos a nossa revisão. Então, né, tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.